Alô, galera, já vamos entrando. Estou guardando aqui um pouquinho para as pessoas entrarem, para todo mundo entrar, para ser notificado. Enquanto isso, estou escrevendo o comentário aqui que eu sempre deixo para vocês. Essa é a nossa live da quinta-feira. Mac. Pronto. Deixa eu fixar aqui. Oxi. Volta aqui só um minutinho, hein, galera. Calma, vocês sabem que eu não sou tão habilidoso assim. Aí, pronto, agora sim. Agora podemos iniciar. Sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos e muito bem-vindes. Essa é a nossa live. Toda quinta-feira a gente faz a live do Luca e algumas vezes a gente tem participação especiais de alguns profissionais incríveis, outras vezes é a participação de vocês aqui, né? Então, vamos lá. Vou chamar hoje, como vocês puderam ver, hoje a gente fez a nossa live às 17 horas e vamos ter a participação da Marcela para a gente poder falar um pouco sobre ginecologia para as pessoas trans, principalmente para as pessoas trans, mas muito do que a gente fala também vai servir para as pessoas cis. Opa, meu celular apitou aqui. Bom, estou só aguardando a Marcela entrar. Assim que ela entrar, ela vai me dar um toquezinho. Então não se esqueça que essa é a nossa live da quinta. Estou aguardando, já aceitei o convite aqui. E já vamos iniciar. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Olá! Oiê, tudo bom, Lucas? Tudo bem, e você? Tudo bem, saudade de você. Também. Que massa ter você aqui de novo com a gente. Obrigada pelo convite. Isso. Para quem não sabe, eu e a Marcela, a gente gravou um vídeo há 6 meses atrás. E a Marcela já... E aí foi um vídeo, né, que tá lá no YouTube, foi aqui em casa. A Marcela respondeu muitas perguntas. Foi um vídeo que ficou muito legal, incrível. E muito assistido lá no canal. Que bom. Que bom, Deu um né? sucesso, isso. E aí, muitas pessoas depois disso mandaram mais perguntas. A gente já tinha conversado que depois a gente futuramente fazia de novo. Loucuras da vida, estamos aqui na live de hoje, né? Bom, eu acho que a Marcela dispensa apresentações, então eu vou me apresentar aqui. Mas, Marcela, fala rapidamente, assim, quem é você e o que você faz na vida hoje, assim. Bom, fora do BBB, né? Eu sou Isso, médica, sou gineco, obstetra, trabalho com sexualidade e tenho uma formação em saúde trans, saúde LGBT. Então é arrasou. isso que eu fazia da vida e pretendo voltar a fazer. Maravilhosa, maravilhosa. Sou muito seu fã. Muita galera que me segue aqui passou a te seguir, passou a consultar com você também. Foi bem legal, Sim, né? Foi uma troca bem legal. foi Então, vou ótimo. me apresentar para quem não me conhece, as pessoas novas que estão vindo da Marcela. Meu nome é Luca Najar, eu sou homem trans, eu tenho 28 anos de idade, vou fazer dia 25, aniversário nessa quarentena, né? Bem diferente. Vou fazer 25, não, tô doido, vou fazer 29. Gente, eu sou doido, eu sou doido. Eu esqueço Tá tudo. comendo aí uns 4 anos de vida? É meu sonho, né? Queria ser mais novo. Quando a gente é mais novo, quer ser mais velho. Quando é mais velho, quer ser mais novo, né? Sim. E eu iniciei minha transição com 24 anos de idade, então eu já tenho quase 5 anos aí de transição, tomando hormônios, enfim. E eu registrei todo esse processo aqui no Instagram e lá no YouTube. Então fiquem à vontade para vocês acompanharem. A gente fala sobre muita coisa, mas principalmente o tema principal que eu trato aqui é empoderamento e autoestima para os homens trans. Para Basicamente quem é isso. é, para quem veio de mim e tem muita curiosidade de entender, né, sobre trans e, enfim, com alguém que tem um lugar de fala de ter vivido tudo isso, o Luca tem um canal muito legal, então todas as dúvidas que vocês têm para entender como é, para quem tem dúvida para repassar, cola lá no canal dele para vocês se informarem, porque, enfim, uma temática que a gente vê cada vez mais, quanto mais informado a gente tiver, mais legal é essa para a gente saber conversar sobre, se posicionar, como tratar as pessoas e como a gente faz para ajudar as pessoas trans também, né? Exato. Tanto aqui no Instagram quanto lá no YouTube, eu tenho muito da minha vivência de pele, que é um recorte que a gente sempre faz, porque eu sou homem trans, branco,
classe média, enfim. Então a gente tem esse recorte também. Mas eu levo muitos profissionais, como a Marcela foi num vídeo, num quadro que eu tenho que chama Luca Cast, a Marcela foi. A gente tem outros profissionais, né, de cirurgias, enfim, várias outras pessoas. E a gente postou um vídeo lindo hoje, que é um pai que tem uma filha trans de 11 anos de idade. É uma história linda, depois, quem quiser assistir, é bem legal, assim. Era um cara que não conhecia nada e, assim, não tem domínio nenhum sobre o aqui. Meu telefone tocou aqui. Quem tá ligando essa hora, galera? Mas ele não tinha conhecimento nenhum dessa linguagem que a gente fala sobre homem trans, mulher trans, como que fala. Mas é um pai, né, que aceita, acolhe e aprendeu a fazer maquiagem, aprendeu a fazer penteado para poder fazer na filha trans de 11 anos de idade. Uma coisa linda. Eu vou assistir, quero ver muito. É bem legal. Ô, Bom, Lucas, acho que o pessoal diga. tá pedindo para tirar os comentários, porque eu acho que fica bem na minha cara aqui. Ah, beleza. Peraí, deixa eu ver como é que eu faço isso então. Peraí. Como é que eu tiro o comentário? Eu acho Calma que aí. embaixo tem tipo 3 pontinhos assim, ó. Ah, tá. Vou tirar, desativar comentários. Ah, gente, obrigada, hein? 2 anos fazendo live e não sabia tirar comentário. Fica na cara da gente, aí a hora que eles vão salvar a live fica atrapalha. Desculpa, gente. Obrigado pelo toque. Tá feito. Eu aprendi uma coisa também. Valeu. Eu também tô aprendendo essas modernidades agora. Exatamente. E a gente que tá aqui, ó, as coisas evoluem muito rápido. Bom, mas vamos lá, né? Vamos para o tema. Eu chamei a Marcela aqui para a gente falar um pouquinho sobre ginecologia para homens trans, que é uma profissional que eu confio e acredito muito no que fala. E a gente já tem esses vídeos. Aqui no Instagram também, né? Você respondeu algumas perguntas em vídeo também, depois eu mando para a galera. Eu pedi algumas perguntas e a galera mandou. E acho que a gente já pode começar respondendo, né? E a gente vai trocando uma ideia aqui também. Tá ótimo. É uma coisa que acontece muito, Marcelo, assim, e já aconteceu comigo, que é ter cólica depois de ter iniciado a terapia hormonal. Para quem não sabe, depois que a gente começa a tomar hormônio, a gente para de menstruar e aí, teoricamente, a gente não deveria ter cólica, né? Isso é normal? O que pode ser? Tá. Lembrar, Lu, que a gente está fazendo uma terapia hormonal, a gente está usando hormônio, né? O hormônio sempre vai ter algum estímulo de ovário, vai ter algum estímulo ali uterino, então pode ser que tenha algum grau de cólica esporádico aí de vez em quando está começando a terapia. Não tem nada a ver com o corpo querer menstruar, isso não está acontecendo. A gente só quer menstruar quando a gente está ovulando. O que acontece é geralmente o estímulo do ovário pelos hormônios que está usando. Então, alguns pacientes têm um pouquinho de cólica mesmo. Mas se for uma coisa muito intensa, precisa ser investigado. Se for uma coisa mais no começo do hormônio, que vem de vez em quando, isso tende a passar com o tempo. Então, prestar atenção na intensidade, conversar com um profissional que está acompanhando sobre o sintoma para ser avaliado se tem alguma outra coisa. Também porque pode aumentar o risco de fazer cistinhos, de ovário, então tem que ter essa cautela. Mas não tem nada a ver com o teu corpo querer menstruar, nada disso. É mais estímulo de hormônio mesmo. Legal, então é natural que a gente sinta essa cólica, só ficar atento se não é uma cólica muito forte e com muita... repetidamente, né? Vem sempre, Sim. né? Se for uma coisa esporádica... Se for um desconforto de vez em quando, mas no começo da terapia é normal até a adaptação do ovário, até que o ovário fique atrofiadinho, ele pode ter essas cólicas. Se for uma coisa que está muito intensa, muito frequente, é sempre bom procurar um médico para estar acompanhando. Vocês já vão estar acompanhando com o médico, né? Para fazer uma hormonização. Sempre bom falar para avaliar a pelve, avaliar se tem risco de ovário e de cistinho de ovário, alguma coisa assim. Legal você falar isso, porque uma coisa que eu sempre falo aqui para os meninos é muito importante que a gente vá na ginecologista, porque muitas das vezes é um constrangimento muito grande. Foi, tipo, acho que o principal do nosso vídeo lá no YouTube, gente, pelo amor de Deus, vai na ginecologista. Às vezes a gente tem, né, uma disforia muito grande, mas tem que ir. E aproveitando que você estava falando sobre isso, quais que são as alterações esperadas com a testosterona, assim? Bom, então, no uso da testosterona, acho que a gente tem alteração de voz, né? Uma das alterações que
que a gente percebe. Crescimento de pelo no rosto, no corpo. Aliás, sua barbinha finalmente vingou aí, hein? Tá chegando, tá Agora difícil, vingou. mas eu sou guerreiro. A gente percebe, às vezes, uma redução do tecido da mama, aumento do clitóris, outras coisas podem dar aumento da gordura corporal, então é importante também fazer exercício físico, quem está usando a testa, porque aumenta a porcentagem de gordura corporal. Que mais? Legal você falar isso da gordura corporal, porque assim, o meu corpo mudou completamente, assim, muito, muito. E eu nunca, assim, já fiz academia, mas nunca numa intensidade de mudar o corpo, sabe? Ele mudou mesmo com a testosterona. E recentemente aconteceu uma coisa muito engraçada, porque eu não sei como isso aconteceu, mas eu cresci. Eu tenho 28 anos e eu cresci. Porque eu comecei a bater, assim, de repente tudo tava caindo da minha mão, eu tava desequilibrando e quando eu lavava vasilha, a portinha não batia na minha cabeça. De repente começou a bater, eu falei, gente, eu cresci, sabe? Muito louco. Você chegou a medir, sim, para ver se teve diferença? Não, eu tenho umas antigas, mas isso foi tipo essa semana assim que eu comecei a derrubar tudo. E aí eu quero pegar essas medidas que eu tenho em algum lugar, porque eu fui muito desleixado, assim, eu me medi pouco, eu fiz pouco isso. Eu falei muito mais sobre isso, sobre autoestima, e esqueci muito dessas mudanças, né? Mas eu quero medir depois para ver. O que acontece, o que pode acontecer também muda muito a postura, né? Se você está fazendo exercício, você tem tônus muscular, você melhora a postura. Então, realmente, a gente tem essa sensação, às vezes, até de ter crescido em centímetros, né? Pode ter sido a postura também, porque depois que eu fiz a cirurgia, eu fiquei mais ereto, né? Sim. Até por uma questão de disforia, eu acho que a tendência de quando a gente tem alguma a disforia da mama, por exemplo, né, quando se incomoda com a mama, é andar, é se portar mais assim, né? Quando você está mais confortável com o seu corpo, eu acho que a gente vai postural, vai crescendo, assim, né? Então, talvez também tenha a ver com isso. Eu acho que são essas, tem outras mudanças, essas são as mais marcantes, né? Enfim, que chamam a atenção, que é a alteração, então, pelo, voz, a disposição e a gordura corporal, né? Onde se deposita também muda. Num corpo feminino, a gordura tende a se depositar mais em quadril, né? Conforme a gente vai tomando hormônio masculino, vem para costas, vem para barriga, muda onde deposita também. Então, é isso. Clitóris aumentar. Você falar de quadril é muito legal, porque os meninos trans, eles têm muita disforia às vezes com quadril, porque, querendo ou não, é um símbolo, né, um pouco mais feminino. E eu vou fazer uma live aqui também, dando dicas sobre como a gente pode disfarçar isso com roupas também, já, só para deixar o gancho. E aproveitando que você falou aí do clitóris, né, que no nosso vídeo lá no YouTube eu falei clítoris várias vezes, as pessoas me corrigiram, eu peço desculpas. Quanto tempo demora para ele crescer? Porque ele cresce, né, a gente falou já que ele cresce. Fala um pouquinho assim, quanto tempo demora, o quanto que ele cresce? É muito de pessoa para pessoa, né? Toda a terapia hormonal vai depender muito da pessoa, do corpo da pessoa receber, também de qual hormônio está usando, da quantidade de hormônio que está usando, mas tá todo mundo, vê só se todo mundo tá me escutando direitinho, não tem ninguém comentando nada não, né? Porque eu recebi duas mensagens aqui, não sei se as pessoas... Deixa eu ver aqui, ativar os comentários. Tá todo mundo escutando bonitinho? Eu acho que sim, eu acho que tá tudo certo. Então, beleza. Só pra ver que eu recebi várias mensagens aqui. Falei, gente, será que o povo tá mandando alguma coisa aqui pra mim? Tá. Então, Lu, geralmente... Tá tudo certo aqui, ó. Minha produção falou que tá tudo certo. Produção mais linda que você tem. Que depois, geralmente, de 3 a 6 meses, a gente começa a perceber mudança. O máximo da mudança é em 1 a 2 anos de hormonioterapia, né? Vai depender muito de quanto cresce, do quanto já tinha de tecido, de como o corpo responde. Então, é variável, assim. Legal. E isso muda, assim, na relação sexual de tesão, de libido, alguma coisa? Usa testosterona? O aumento do clitóris. Do clitóris. Sim, na verdade, assim, tem toda uma questão de, como eu vou dizer, de aceitação maior, né? De trabalhar isso na sexualidade maior, que eu acho que é positivo, assim, porque a característica começa a ficar muito mais próxima de um pênis, né, do que de um clitóris, então isso pode ajudar muito para algumas pessoas, e aí se aumenta a área de estímulo ali também, então é mais chance de obter prazer na região. Aí tudo vai depender da disforia, né, Lu? Depende do quanto a pessoa tá tranquila ou não com o estímulo, de entender isso como um órgão sexual, porque acho que essa é a grande questão da sexualidade trans, assim, né? O quanto trabalhar com a disforia na hora do sexo
é importante, assim. Não é um lugar que eu entendo muito só de ouvir relatos, mas que eu percebo tem muito a ver com o quão confortável você tá com o corpo, né? Uhum. Aproveitando que a gente está falando sobre libido, é normal as pessoas perderem a libido também, porque a gente fala muito assim, ai, depois da testosterona, eu fiquei com a libido lá em cima. E é muito também de uma masculinidade que a gente, meu Deus, eu fiquei muito Ninguém me macho segura agora. mais. Mas o outro lado também, é normal a gente perder libido? E se a gente perder, o que que a gente pode fazer para coisas que a gente pode fazer para recuperar? O esperado da testosterona é que aumente mesmo a libido, mas como você está fazendo um contrabalanço às vezes com os seus hormônios e tal, pode ter gente que percebe alguma queda na libido aí em algum momento durante o processo. A gente tem que lembrar que a libido passa por muita coisa, não só hormônio, né? Então como eu volto a falar, para mim, em relação à sexualidade trans, eu acho que a questão da libido tem muito mais a ver com o corpo, com a aceitação de se entender como vai funcionar essa nova sexualidade para você, entender como você vai usar o seu corpo para o prazer, né? Essa acho que é uma das maneiras de explorar. Como a gente tinha uma maneira já pré-estabelecida na cabeça de como usar nosso corpo para o prazer, quando você começa a mudar esse corpo, você precisa reaprender quais são os caminhos do prazer aí. A minha dica não é em relação ao hormônio. Obviamente que você pode conversar com um profissional para dosar hormônio, para ver se precisa de alguma outra coisa, mas a minha dica é ter esse momento de descobrir como é que você vai usar o teu corpo para o prazer agora, que é um corpo com novas mudanças, né? Uma coisa que acontece muito, ressecamento vaginal. Então, tem pessoas que têm ou não penetração, querem ou não ser penetradas. Para essas pessoas que querem penetração, o ressecamento vaginal também pode causar dor, pode ter algum incômodo. Então, acho que é mais isso. Vou entender meu corpo, ver o que é que eu quero, como é que eu quero viver minha sexualidade, para eu poder voltar a ter libido. E aí a libido passa muito pela cabeça. Então, o quão isso está mexendo comigo, todas essas mudanças, quais expectativas que eu tenho, como é que eu tô falando para essas parcerias que eu vou me relacionar, que eu sou uma pessoa trans, eu fico tranquila de falar, fico tranquila dessa pessoa ir pro sexo comigo. Então, acho que passa muito mais por isso do que por muita inibição hormonal, né? E lembrar que essa é a máxima da libido também para todo mundo. Exercício físico e alimentação correta é essencial para quem está usando hormônio em grande quantidade e também é essencial para restaurar uma libido melhor. Arrasou, altas dicas. Aproveitando que a gente está falando sobre sexualidade, que é um lugar que você domina, né? Que você tem bastante conhecimento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a ginecologia natural, que é uma coisa que você traz, você tem um curso, né, sobre isso. E dicas para homens com a ginecologia natural. Dicas para a gente cuidar da gente. Tá. A gineco natural, ela nada mais é Ixi, deu uma da travada maneira agora, hein? em mim? Opa, Em voltou. mim ou você? Voltou? Voltou. Então, a gineco natural, ela é, na verdade, uma visão da ginecologia que a gente tenta respeitar o máximo a autonomia dos pacientes. Então, isso eu acho que funciona lindamente para os pacientes trans, porque quanto mais autonomia do próprio corpo, quanto mais você se conhecer, melhor é. A gente sabe que para paciente trans, além de nem sempre ter profissionais que a gente sabe que são qualificados e que atendem da maneira esperada, né? É muito complicado ficar indo ao profissional de saúde. Tem um incômodo de tudo isso, né? Então, o que a ginecologia natural propõe? Que você conheça muito seu corpo, que você entenda como funciona seu corpo, que você entenda o que é normal ou não para você, quais são ou não as secreções normais que você tem, que você não tem. E ela traz também, faz parte da gineco também, alguns tratamentos mais naturais, fugir um. Tá. Travou de novo. Travou mesmo? Travou de verdade agora? Opa, voltou. Travado. Aí. Meu Wi-Fi é ruim, meu 4G é pior ainda, gente. Perdão, eu não tenho o que fazer. Eu já tenho, nessa quarentena não tem ninguém para arrumar esse Wi-Fi para mim, então eu tô É a nas duras penas. quarentena e as lives pegando fogo, assim, ó. Sim. Então, o que eu acho legal da gineco natural é toda essa ideia. Então, procurar um profissional que tenha uma ideia de gineco natural é legal, porque o legal é você aprender sobre o seu corpo, sabe? Você ser um especialista em você para você saber o que você precisa ou não de ajuda.
E dentro da genética natural dos tratamentos naturais, tem N coisas que os homens trans podem usar. A questão da cólica, a gente tem medicações, né? Ervas, na verdade, chás, ervas e outras coisas que a gente pode usar na cólica. O ressecamento vaginal, por exemplo, é uma coisa que a gente pode tratar com óleo de coco, por exemplo, sabe? Para não precisar ficar usando o produto de farmácia. Então, usar o óleo de coco na região íntima pode funcionar muito bem. Se tiver alguma infecção, algum corrimento, alguma coisa, tudo isso dá para tratar com a gineco natural. Não dá para eu falar de todos os tratamentos agora, mas dá para ser aplicada em homens trans também, né? Então, tem várias coisas que a gente pode usar aí. Mas o que eu acho que funciona melhor da gineco natural para homens trans é isso. Se conhecer, ir num profissional que explique tudo que você tem que saber do seu corpo, para que você só precise ir lá se você realmente tiver alguma dúvida, se você realmente quiser fazer um outro acompanhamento. Senão você saber se cuidar o máximo possível, assim. Legal, que talvez entre nisso, né, da gente cuidar da gente, observar as nossas mudanças, o que está evoluindo, né, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, se isso é normal, né, se essas mudanças que aconteceram são normais. E você falou uma coisa muito legal também, que muitos homens trans têm disforia congenital e por causa disso, às vezes, acaba não cuidando direito da vagina, né? Quais são esses cuidados que a gente tem que ter, essenciais, assim, com a nossa vagina? A disforia óbvia é clara e a gente tem que entender, mas a gente tem que tentar no máximo possível ter uma relação com o nosso corpo, até porque senão a gente acaba até somatizando, né, no nosso corpo sintomas justamente pela disforia. Então, tentar no máximo possível trabalhar isso para tentar ter uma relação legal. Eu acho que o principal depois da harmonização é a questão do ressecamento mesmo. Acho que é uma das coisas que mais pegam, né? A higiene da região genital é só com água, não precisa ficar passando um monte de produto, sabonete disso, sabonete daquilo. Só água é suficiente para a região íntima. E aí eu acho que manter a hidratação da mucosa é interessante porque mesmo que você não vá ter penetração, mesmo que você não vá usar, o ressecamento pode causar dor, incômodo, sangramento, favorecer infecções, né, de repetição. Então, eu gosto muito de óleo de coco, por exemplo, que é uma maneira da gente hidratar aí uma 2 vezes por semana, sem grandes produtos, sem grandes riscos, é uma coisa que a gente tem em casa. Então, o óleo de coco é uma opção legal. E os outros cuidados são de observar mesmo, se tem alguma secreção, se tem algum cheiro, né, se tem alguma feridinha, alguma coisa que precise de atendimento médico. Mas, no geral, cuidados básicos tem mais a ver com higiene e hidratação. Massa. Eu lembro uma vez que quando você veio aqui, que você falou uma coisa muito legal. Eu já vou voltar para os homens trans, mas eu queria falar sobre as mulheres trans. Que você falou que mulher trans também poderia ir na ginecologista, né? E na minha ideia, na minha cabeça era tipo, mulher cis e homem trans, por causa um pouco do órgão genital, né? Como que essa loucura de mulher trans também pode ir na ginecologista? Eu acho assim, tem algumas situações. Por exemplo, as mulheres trans que estão usando hormônio, elas podem ter algum acompanhamento ginecológico. Eu nem sei, não sei se todos os ginecologistas aceitam acompanhar, porque você tem que ter um pouquinho, mas é um conhecimento sobre hormônio, sobre reposição hormonal. Então, a maioria dos ginecologistas é apto, né? Então, de repente, para a parte de mama, essas coisas, você pode acompanhar. Porque eu acho que isso valida muito, às vezes, a identidade. Você ter um profissional da saúde que atende mulheres, para te atender, né? Então, isso eu acho que é muito legal do atendimento das mulheres trans terem a opção de ir em uma ginecologista. Quem já fez a cirurgia também pode ir, né? Tem uns cuidados específicos pós-cirurgias que um ginecologista pode acompanhar e pode indicar. A diferença de uma mulher trans é que em algum momento ela vai ter que ter consulta de urologista, mas isso é muito acima dos 50 anos. Então, assim, é em outra fase. Dá para ser acompanhada por uma gineco, principalmente para acompanhar a parte de hormônio, a parte de mama, se tiver a cirurgia genital, a parte genital. Não vejo nenhum problema. É claro que, infelizmente, a gente não tem tantos profissionais com abertura para isso. Se Deus quiser, em breve vamos ter mais. Uhum. Mas daria para ser acompanhado, sim, sem problema nenhum. Que legal, deve ser incrível, né? Porque, tipo, uma mulher sendo atendida por uma ginecologista... Claro que existem ginecologistas homens, mas pensando no caso de uma mulher trans que procura performar ali mais a feminilidade, ser atendida por uma mulher, deve dar um carinho maior, né? Sim, sim. E aproveitando, você falou da mama, né? Você falou de uma mama da mulher trans, mas do homem trans, assim, qual que é como é que a gente pode ver a questão de ter câncer de mama? Porque a gente tem pessoas que fizeram cirurgia, outras não. Então a gente insere hormônio no corpo e fica uma loucura de hormônio no nosso corpo. Como que a gente pode rastrear o câncer de mama no nosso corpo?
tem poucos estudos ainda para falar se a gente sabe se aumenta ou não o risco de câncer, né? Tem estudos que sim, tem estudos que não. Teve um grande estudo dizendo que o aumento era muito pouco. Mas, enfim, de maneira geral, o que é a orientação hoje em dia? Para quem não fez a cirurgia, o segmento é com qualquer pessoa que tenha mama ainda. Então, é o autoexame, o exame clínico, né? E aí, mamografia só depois dos 40 anos mesmo, só seguindo as recomendações gerais. Para quem já fez a cirurgia, raramente aí tem que conversar com o seu cirurgião, porque ele vai te dizer se tem algum resquício, alguma coisa que ele acha que preste atenção. O que geralmente a gente indica, porque pode ficar algum restinho de subcutâneo, de célula e tal, a chance é muito pequenininha, cai lá para uma chance muito semelhante aos homens cis, né? Mas a gente indica sempre conhecer o corpo, sempre se tocar para saber se tem alguma coisa. Não precisa de nenhum grande cuidado, a não ser que tenha na família aquelas coisas genéticas muito presentes, né? Vários casos, e aí a orientação é mais específica. Mas, no geral, é uma orientação geral. Para os pacientes jovens, tanto quem fez ou quem não fez a cirurgia, é o autoexame, é se tocar, sentir, perceber se tem alguma coisa e ser examinado clinicamente por algum médico também. Uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos. Uhum. Muito bom. Aproveitando que a gente está falando sobre cirurgia, eu queria entrar numa mais delicada, que é uma que inclusive eu tenho vontade de fazer futuramente, que é a esterectomia, que é a retirada dos órgãos ali. Qualquer homem trans pode fazer? Eu preciso de alguma recomendação? Eu preciso esperar alguma coisa? Como é que funciona? Tá. A esterectomia, ela é a retirada do útero, né? Trompas e ovários, né? Que a gente tira geralmente o colo do útero. Ela é uma cirurgia que é liberada, né, para os pacientes trans. Obviamente que vai depender da tua indicação cirúrgica, né? Assim, se você tem algum problema de saúde que te impede de fazer uma cirurgia, isso vai ser um fator, né, negativo. Geralmente, que eu saiba, se pede um tempo de... Não é obrigatório, mas um tempo de hormonização ajuda, porque tem uma atrofia ali, então pode facilitar algum procedimento. Mas assim, qualquer homem trans que quiser fazer, até onde eu sei, desde que você não tenha nenhuma contraindicação de se submeter a um procedimento cirúrgico, pode fazer, tá? A vantagem é que você acaba tirando o ovário, tirando o útero, então você diminui qualquer risco de câncer e tal, e diminui o funcionamento do teu ovário, que poderia estar bloqueando qualquer hormônio que você estiver usando masculino, né? E também tira o colo do útero, então diminui as questões de câncer de colo de útero também. Tem várias maneiras de fazer, tem a cirurgia que é aberta, que a gente faz igual cesárea mesmo, abre a barriga. Tem por vídeo, né, que são os furinhos, e tem uma que é por baixo, né, que é vaginal, que dá para retirar o útero por baixo. São 3 maneiras que dá para fazer. E a recuperação é muito demorada, é longa de cada uma, ou é uma recuperação mais tranquila? Depende do método. As vaginais e as por vídeo, geralmente a recuperação é muito mais rápida. A aberta, a recuperação um pouquinho mais longa, um pouco mais demorada, porque você acaba tendo uma agressão um pouco maior, assim, durante o procedimento, tá? Mas, geralmente, o procedimento de uma recuperação pós-esterectomia, para retomar totalmente as atividades, são uns 30 dias, assim. Mas, geralmente, assim, em 10, 15 dias já tá ok. A gente pede mais para não fazer esforços grandes, assim, durante uns 30 dias. Massa. E pra gente, porque como a gente tira isso, a gente acaba que não reproduz hormônio feminino tanto mais, né? A gente diminui o hormônio masculino, a gente pode parar de tomar hormônio masculino, não precisa continuar tomando. E o feminino, porque tanto o corpo de um homem cis ou de uma mulher cis reproduz tanto hormônios masculinos e femininos. No caso de um homem trans que tira, né, faz esterectomia, eu tomo qual hormônio ou eu posso não tomar nenhum deles? Tá. Se você tirar, a harmonização, ela, na verdade, ela serve para a gente buscar alguns objetivos, né, Lu? Então, assim, depende quais são as suas expectativas, o que é que você está querendo através do hormônio. Se você quer grandes mudanças de fenótipo mesmo, de pelo, de corpo, de voz, só tirar geralmente não vai ser suficiente, porque você não vai ter testosterona num nível de promover mudanças corporais, tá? Então, quem quiser parar de tomar só porque não tem o hormônio feminino agindo, não quer, tipo, a questão era só menstruar, por exemplo, e não menstruar já é suficiente, tudo bem. Mas se você quiser mudanças corporais, aí a terapia vai ter que ser mantida até você atingir seus objetivos, né? Então, independe da cirurgia. Mas geralmente o pessoal continua tomando para atingir os objetivos. Mas eu só não quero menstruar, é esse meu problema, minha disforia era maior, era com isso, ok, daí você não tem mais por que ficar tomando.
Aproveitando que você falou de menstruação, essa foi respondida até lá no vídeo. Existem outras formas da gente parar a menstruação além do anticoncepcional? Não, só a cirurgia e hormônio mesmo. São as duas únicas maneiras que a gente corta. Então não tem outro jeito. Massa. Má, eu queria saber um pouquinho de você agora, assim, um pouco da sua história, sabe? Como ginecologista, como você chegou a isso. Lá no nosso vídeo você falou também, mas o público é diferente, né? Pelo menos a galera que me segue aqui não vai pra lá. Não sei por quê, entendeu? Instagram é Instagram, YouTube é YouTube. São Mas mundos então eu diferentes. queria. Então eu queria que você falasse um pouquinho como que você chegou aonde você está hoje, né? De conhecer tanto a ginecologia natural, o atendimento às pessoas LGBTs e fazendo um recorte para homens trans. Como é que foi essa trajetória sua, já que na faculdade a gente não tem essas matérias, né? Eu terminei a faculdade completamente sem noção de nada disso, né? Opa, voltou? Voltamos? Voltamos. Voltamos. Você voltou. A primeira coisa que eu comecei a estudar foi humanização do parto, na verdade. Foi a primeira coisa que apareceu para mim. E desse momento eu entendi a medicina de uma maneira diferente já. Nesse momento que eu vi, eu falei, opa, tem uma outra medicina que pode ser feita aí, que é uma medicina com mais respeito ao corpo, que as pessoas participem mais dos cuidados que elas vão ter, das escolhas, né, que elas vão ter. E aí eu comecei a estudar mais coisas. Eu fui estudar sexualidade, porque eu tenho um irmão trans também, para quem não sabe, o O Enzo. Enzo, um beijo, querido. E aí, não só por ele, né? Eu já estudava sexualidade, mas eu comecei a me aprofundar mais depois dele. E, e aí foi vindo essa vontade. Eu vi que essa demanda era uma demanda não suprida, né? Que poucos profissionais sabiam atender meninas homossexuais, mulheres que transam com mulheres, por exemplo. A maioria dos profissionais não está preventivo, não sabia orientar corretamente, pacientes trans mais ainda, né? Pouca gente tem a sensibilidade de atender da maneira como deve ser atendido, tem conhecimento para poder fazer um acompanhamento. Eu percebi esse buraco aí na demanda e comecei a mergulhar cada vez mais em estudar isso. E por último veio a gineco natural, que ela, quando eu descobri, eu falei, cara, casa com tudo que eu acredito, assim, com toda essa visão da medicina que engloba mente, corpo, espírito e, enfim, eu gosto de ver as pessoas como um todo, sabe? Eu acho que se a gente olhar só doença, a gente está ignorando muito outros processos. Então, eu gosto de ver, antes de ficar doente, como é que a gente vai promover saúde, como é que a gente vai fazer para viver bem, como é que eu vou fazer para me cuidar em todos os âmbitos, para que eu não chegue a adoecer. Né? É quase um antitrabalho para mim, porque eu quero ensinar as pessoas a serem saudáveis. Eu falo que meu consultório é mais um consultório de gente saudável do que de problemas, mas é muito mais isso. Então, incentivar que as pessoas se conheçam, se cuidem, para que o médico seja realmente quando é necessário, não só porque a gente ficou escravo de que outra pessoa diga pra gente sobre o nosso corpo e a nossa saúde. Legal. Então foi isso, foram caminhos aí que foram se cruzando. Que vai acontecendo, coisas. né? A vida vai levando a gente. É muito louco isso também. Eu sou formada em cinema e eu fiz 4 cursos antes, sabe? Eu fiz jornalismo, eu fiz teatro, eu fiz publicidade e propaganda, eu fiz gerenciamento de redes computacionais e aí eu conheci o cinema, sabe? Então, assim, e aí eu formei também técnico em informática, enfim. Minha vida também foi assim. E é engraçado que tudo que eu fiz faz sentido para mim hoje, sabe? Mesmo que pareça coisas nada a ver, faz total sentido para mim. Tudo que eu faço hoje, eu ter feito aquelas coisas, ter passado por isso, esse caminho vai cruzando. E aí a minha pergunta, eu só queria voltar mais ainda. Como que você escolheu a medicina e como você escolheu a ginecologia? A medicina, eu acho que eu sempre meio quis, assim, minha mãe fala que desde pequena eu falava isso, assim, que eu queria ser médica, que queria ser médica. Eu tentei fugir dela durante bastante tempo, eu trabalhei como modelo, eu quis Tem fazer alguém da sua moda. família que era médica, não? Próximo, muito próximo, não. Era uma Aham. coisa minha mesmo. Eu gostava desde pequena, assistia, tinha plantão médico na minha época. Só quem é beirando os 30 aí vai lembrar Aham. desse seriado. Eu gostava desde pequenininha, assim. Então eu sempre falei que era. Eu era bem estudiosa, assim, não era muito estudiosa, não era meio nerd na escola, ia bem. Então todo mundo falava, você devia fazer alguma coisa assim. E acabei que eu queria medicina. Eu trabalhava como modelo, na época, eu tentei fugir, mas aí quando eu prestei vestibular, passei, comecei a fazer, apaixonei. E era isso aí. Eu não queria gineco, eu comecei querendo ser pediatra. E aí depois eu gostei de psiquiatria na faculdade. E no final
eu percebi que eu queria. Na verdade, eu escolhi gineco porque gineco é uma área que junta as duas coisas, a parte de cirurgia e a parte clínica. Eu amava as duas coisas, eu não conseguia decidir que lado eu queria estar. E aí a gineco abraçou tudo isso. Então foi uma escolha muito mais prática na época do que realmente porque eu era muito apaixonada. Eu amava obstetrícia, mas todo mundo na faculdade ama, porque é bem encantador, assim. Mas eu não tinha, assim, a paixão que eu tenho hoje, sabe? Por saúde da mulher, por trabalhar com tudo isso. Era muito mais uma escolha prática. Foi na residência mesmo, e principalmente depois que eu fui trilhando o meu caminho de entender a medicina de uma maneira que eu gosto de exercer, que eu me apaixonei real, assim. Hoje, pra mim, tudo faz sentido. Eu não amava tanto medicina quanto eu passei a amar depois de entender outros lados que dava para trabalhar, assim. Legal. Você falou de série, o que você gosta de assistir? De Ou você não série, assiste mais? eu assisto muita série, É. muita série. De Nossa, eu hospital, gosto de Grey's Anatomy, assim, não. eu assisti Grey's Anatomy, mas eu prefiro ir coisas que não tenham nada a ver, assim, É. sabe? Tem algumas séries que eu gostei muito. O Conto da Aia, né? O The Handmaid's Tale. Nossa, eu amo essa série, eu amo de paixão. Tá entre meu top 3 ali. Cara, é a série mais dolorida do mundo, mas mais essencial, assim, né? Eu termino os Incrível. episódios e fico, "Ah, meu Deus." Uhum, incrível. Sense8, você assistiu? Amo Sense8. Claro, você é doida. Não tem jeito, né? Sense8 é uma outra série que, assim, nossa, do fundo do meu coração, eu sou apaixonada em Sense8. Eu gosto de tudo, eu vou experimentando bastante. Eu assisti uma que todo mundo gosta também, que é La Casa de Papel, que eu acabei Amo também. gostando, né? Mas eu maratono muita série, eu amo série. Lá no BBB eu comecei a assistir uma que eu não acabei aqui fora, mas que eu tô doida pra acabar, que é o Killing Eve, que é uma nova, não sei se você já viu. Não, essa eu não assisti, mas eu vi o pessoal falando. Não assisti. Então. Mas eu amo Legal. maratonar série. Eu fujo um pouco das de hospital, assim, eu gosto mais de coisa É. de serial killer ou coisas muito, muito Aham, massas, igual The Handmaid's Tale, que vai para um outro. aham. Enfim, Eu nem dá gosto para comparar ela também. com nada. Porque eu gosto também de assistir coisas diferentes, porque a gente que é LGBT às vezes tem uma pressão muito grande assim. Então tem Pose. E aí eu falo sobre série, todo mundo, você já assistiu Pose, Luca? Assiste Pose. Aí depois tem um negócio da HBO lá, o Todes, Luca, vai assistir a série. Eu quero saber o que você achou. E aí você fica só consumindo, tipo, eu já sou LGBT, eu já falo sobre isso, aí eu só consumo isso. Chega uma hora que dá É, um pan na cabeça, né? E é tem muito. hora que a gente quer fugir, né? Eu adoro série teen. Eu sou meio teen, adoro. Tipo, Elite. Adoro. Tipo Elite, adoro Elite, adoro, Ah, sabe adoro. uma meio teen que eu amei? Sex Ah, Education. Sex Education, adoro também. Sex Education é um presente para a Sabrina. sociedade, aquela É, série, tá? é ótima, né? Um Não tem presente. personagem trans ainda, estamos aguardando ver se vai Sim, mudar isso sim, daí. Mas, verdade. mas assim, é só uma crítica militante. No mais, é muito legal. Então, É, Stranger Things, Sabrina, Riverdale e Sabrina é tipo um Stranger Things crossover, não me assim. pegou. Você acredita? Sério, eu Não me amo, pegou. amo. Não consegui. Todo mundo ficou, como você não assiste? Não me pegou. Como assim? É louco, né? É tipo, é aquele negócio, né? O que eu odeio que todo mundo ama, né? Tipo, o seu caso é Stranger Things. É, e comida Legal, mano. japonesa. Ai, sério? Nossa, eu amo Eu também. odeio, e assim, eu odeio comida japonesa. Todo mundo, tipo, como assim? Não Quem vamos que chamar a odeia comida japonesa? Marcela pra Come ir, né? direito. Não, não gosto. Não me chama. Eu vou fazer companhia, mas eu não vou comer. Má, legal, muito obrigado pelo seu tempo aqui. Já vai encerrar Obrigada a a live, que eu sei que você você. está cheio de coisa para fazer, mas foi uma delícia o nosso papo, Eu a sua amei. experiência aqui. Muito obrigado, viu? Estou à disposição, podemos fazer mais ou em algum outro momento. Enfim, é isso. Estou à disposição de todo mundo para a gente tentar. Quero em algum momento fazer alguma coisa que conscientize mais os profissionais de saúde sobre saúde trans, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa fazer aí. Mas é isso, Lu. Não estou É atendendo isso. no momento pela loucura pós-BBB, Sim. mas em breve espero voltar e dar continuidade a tudo isso. Legal, Má. Obrigada pelo Conta espaço. comigo. Imagina, eu que agradeço a sua disponibilidade. Manda um beijo para a família, para o irmão, Obrigada para a você mãe, para as também, para a irmãs. Bru. Obrigado, viu? Um beijo no seu Um coração e a gente beijo. vai se falando. Abre os Tchau, tchau. comentários se você entender tchau pro Tá. povo, porque eles ficam querendo beijo. Tchau. Então manda um beijo pra galera aí. Vamos ver o que eles estão falando de você aí, que a gente já vai encerrando
pros que ficaram. E galera, antes da Marcela mandar um beijo, lá no meu YouTube eu tenho vários vídeos super legais sobre transexualidade. Eu falo como que eu me entendi trans. Eu respondo todas as perguntas que vocês sempre quiseram perguntar para uma pessoa trans e vocês não tiveram coragem, eu já respondi quase todas. Se eu não respondi, comenta lá que eu respondo. Eu falei sobre coisas bizarras que só homem trans já fez. Tem vídeos muito legais. Me acompanha lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E Mar, pode mandar seu beijo, seu recado. Só mandar beijo pros meus fã-clubes aqui, bonitinhos, que elas me acompanham em todas as lives, Lu. Esse monte de McGowan Ai, aí, arrasou. McGowan. Todas as meninas, obrigada, gente. Eu amo que vocês estão aqui. Obrigada, My Pride, McGowan. Todas, trechos da Mar. Meu Deus, é muita mulher maravilhosa, muita coisa maravilhosa. Gente, beijo, obrigada. Estou à disposição Beijo. pra sempre. Obrigado, viu? Conte Beijo. comigo também. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.